Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de projeto completo, feito aí com programação em linguagem C, utilizando a nossa placa como base de desenvolvimento, tá? Eu tenho aqui um diagrama bem artesanal para esse projeto, tá? Não repara a bagunça, tá bom? Mas a ideia é que a gente consiga apresentar esse projeto e você consiga entender e visualizar como que ele vai funcionar de uma forma global aí, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui um sistema baseado em uma esteira transportadora, tá? É uma esteira que atravessa uma espécie de uma estufa, um pequeno forno, tá? Que vai manter uma temperatura aí para fazer uma cura de uma pintura num produto ou para fazer aí uma secagem, enfim. Exatamente como é esse processo não é nosso interesse. Basicamente o que a gente tem que fazer aqui é controlar esse sistema, tá? Então imagine que ao longo dessa esteira nós temos alguns sensores para definição de posicionamento desse produto, tá? Então temos o sensor S1, temos o sensor S2 aqui antes da nossa estufa, temos o sensor S3 aqui quando a saída da estufa. Além disso, nós temos alguns atuadores, né? Por exemplo, temos um sistema de ventilação, temos o próprio motor da esteira aqui, né? Que faz a esteira rodar. E temos também a própria estufa, né? Que é baseada em uma resistência de aquecimento, tá? Pode ter, utilizando aqui um botão de emergência, no código que eu vou mostrar não tem esse botão de emergência, mas pode ficar de atividade para treino para vocês, né? Adicionar um botão de emergência que faz o processo parar independente de qual etapa ele esteja, tá? E além disso, a gente tem aí um sensor de temperatura, né? Para verificar se o nosso forno, a nossa estufa, está de acordo aí com os padrões exigidos aí pelo projeto, tá? Então aqui eu tenho uma pequena descrição do projeto, tá? Então aqui a gente tem um textinho aqui, né? Então se a peça estiver em S1, ele começa a funcionar o processo. Então ele vai ligar a esteira, tá? A partir do momento em que ele atingir a posição S2, ele inicia o aquecimento do forno. A esteira continua rodando, tá? Bom, lá dentro ele vai acontecer o aquecimento e aqui dentro do aquecimento a gente tem essa observação aqui, tá? Em que a gente vai ter, quando a temperatura estiver abaixo de 55 graus, ele vai manter o aquecimento ligado. Se porventura essa temperatura passar de 65 graus, ele desliga. Então isso é uma forma de controlar a temperatura, né? Ele vai manter sempre entre 55 e 65, tá? Isso também tem que ser exibido no display, tá? Essa informação da temperatura tem que estar presente no display para visualização do operador dessa máquina, tá? Bom, ele vai passar lá por dentro da estufa, né? Fazendo esse sistema de aquecimento, né? Quando ele chegar na posição que tem o sensor S3, ele vai desligar essa esteira, vai desligar o aquecimento e vai fazer a ligação do sistema de ventilação. Esse sistema de ventilação não é um sistema que liga instantaneamente e desliga instantaneamente. Temos uma observação aqui. Existe uma rampa de acionamento e uma rampa de desligamento para esse sistema de ventilação. Então ele vai começar em 0, vai atingir a sua potência máxima no ventilador, vai permanecer por 30 segundos, depois ele vai desligar e vai fazer um desligamento suave, né, que é desligar e parando lentamente até desligar completamente, tá? Então isso é uma coisa importante. Para isso funcionar, a gente vai precisar, além das entradas e saídas digitais, que a gente já percebeu que tem elementos digitais aqui, a gente vai precisar também de recursos adicionais, como por exemplo, a gente vai precisar de um conversor analógico digital para fazer a questão do sensor de temperatura. Precisaremos usar um display, tá? Para fazer a exibição dos valores. A gente vai precisar utilizar um timer, porque a gente tem que controlar o tempo da ventilação. E a gente tem que usar um PWM para fazer a ventilação ter essa partida, esse acionamento e esse desligamento suave, tá? Lembrando que isso é um mínimo, né? Essa é uma ideia inicial para esse exemplo de projeto, né? Esse exemplo de projeto tem a intenção de auxiliar vocês, né? Para vocês terem um ponto de partida para começar a trabalhar nos projetos individuais de vocês, tá? Então ele tem aí muito espaço para você ter melhorias, tá? Então fiquem à vontade, caso vocês queiram propor aí sugestões aí de melhorias ou até mesmo fazer essas melhorias como forma de treinar. Bom, então aqui no MPLab vamos abrir esse exemplo de projeto, ele está aqui como exemplo projeto, tá?
Então vou clicar com o botão direito, setar como projeto principal. Vou abrir então o código-fonte desse projeto para a gente analisar ele, tá? Temos toda uma descrição aqui funcional desse projeto. Então vocês podem notar aqui que a gente vai utilizar alguns recursos a mais. Então aqui inicialmente a gente tem aqui um descritivo funcional desse projeto, né, um cabeçalho desse código-fonte, algumas informações relevantes, né, o descritivo funcional, entradas e saídas utilizadas. Nas bibliotecas, olha só que legal, agora a gente está utilizando todos os recursos que foram passados aqui nesse curso. Tá? Então vamos utilizar o conversor analógico digital, vamos utilizar o PWM, o timer, o LCD e assim por diante. Todos os recursos que a gente precisava. Configurações do microcontrolador, tá? Nada de novo, tudo igual. De novo, só fique atento se essa configuração está aqui em ON, tá? O restante não tem nenhuma alteração do que a gente já falou até agora. Aqui a gente fez algumas definições de hardware, então eu defini que o pino D1 é onde está colocado o motor da esteira, o pino D2 é onde a gente tem lá o acionamento da resistência de aquecimento da estufa, e aí nós temos o sensor S1, S2 e S3 ligados em C4, C2 e B0, e uma proposta, uma sugestão, é o botão de emergência estar conectado em B1, tá? Lembrando sempre que quando a gente fala em botão de emergência, tá? Isso aqui é uma redundância de uma emergência externa, tá? Deve existir um processo externo aí de segurança, tá? Que faça o desligamento ali instantâneo das partes críticas do projeto. Isso tem que ser analisado com calma, tá? A ideia de você colocar uma entrada para um botão de emergência aqui no código é apenas por uma sinalização do nosso programa, né? Para que ele saiba que o sistema entrou em estado de emergência, tá bom? Então a gente tem aqui agora as declarações de variáveis, então temos aqui uma variável para máquina de estados, a gente vai fazer esse projeto com máquina de estados, e eu mantive aqui o exemplo do relógio digital, tá? Então temos as variáveis minutos, segundos e horas, tá? O preset sempre com o tempo de 1 segundo, né? E eu adicionei uma variável a mais aqui, que é a variável cronômetro, tá? Que é uma variável que vai ter o valor de segundos e ela vai incrementando indefinidamente, tá? Segundos ela incrementa só até 60, até 59 e depois zera. Então isso me gera um problema, depois eu vou comentar sobre isso. Então eu criei uma variável cronômetro que vai, desde que eu ligar o meu projeto, ele vai ficar sempre contando e sempre incrementando de 1 em 1 até chegar em 65.535. Isso é bastante tempo, né? Então vai ficar bem mais tranquilo para a gente utilizar, tá? Descendo aqui a gente tem o vetor de interrupção. O vetor de interrupção é onde a gente tem a parte do timer 0. Essa parte aqui era fixa, lembra? Eu comentei que essa parte aqui não tem nenhuma alteração. E aqui a gente tem os segundos, né, incrementando junto com os segundos do cronômetro, só que o cronômetro eu não estou zerando ele nunca, tá? Então o cronômetro aqui ele sempre vai incrementar independente de qualquer coisa. Os segundos incrementa até 59, né, porque quando chegar em 60 ele zera de novo. E aí esse relógio a gente já comentou em algum vídeo anterior, tá? Entramos aqui no programa principal, na função principal, a gente tem aqui a declaração de algumas variáveis locais, tá? A gente tem aqui algumas variáveis, por exemplo, valor de temperatura, né, que eu vou fazer uma conversão do valor para escrever no display. Eu tenho uma variável auxiliar aqui i, que eu já vou mostrar depois para que ela é utilizada. E tem uma variável aqui de tempo, também uma variável auxiliar, que eu vou usar para determinar o tempo lá de acionamento do ventilador, tá bom? Então, descendo um pouco mais adiante, eu estou fazendo a configuração da direção dos pinos. Então a gente tem aqui o D1 é uma saída, porque ele é um LED, né? No caso ele vai ligar a esteira, tá? O D2 também é uma saída, porque ele vai ligar a estufa. A gente tem lá os pinos relativos aos displays e aqueles dois primeiros sensores, tá? Temos o pino relativo também ao terceiro sensor, que está no C2, e o outro sensor, o botão de emergência que está no C4, que eu já comentei anteriormente, ele é configurado utilizando essas duas linhas aqui, tá? Adicionei essa linha para você desligar aqui os resistores de PUAP do porte B, tá? Na verdade, tem uma correção aqui.
Fique tranquilo que você vai receber o código funcionando 100%, tá? E a gente tem aqui a inicialização de todos os recursos. Então, estou inicializando o display, estou inicializando o PWM com a frequência que a gente usou em todos os exemplos até agora. Estou inicializando o módulo conversor analógico digital e estou inicializando o timer. Então, o relógio já vai começar a rodar logo que eu ligar a máquina. Apesar de eu não desenhar, né, eu não colocar o relógio na tela, né? Isso você pode fazer se você quiser, né? Isso é perfeitamente possível. Entramos então aqui no programa principal. A gente primeiramente faz um posicionamento na primeira linha e escreve o nome do projeto. Eu dei o nome de Esteira Plus 1.0, tá? Só para ficar mais chique. E aqui eu vou posicionar na segunda linha, tá? E aí eu vou escrever as coisas conforme elas forem, conforme for sendo necessário. Uma coisa importante é que a estrutura da máquina de estados ela é a mesma que eu apresentei no exemplo da máquina de estados, tá? Então não tem nenhuma modificação aqui, né? Basta que a gente modifique aqui no meio, entre essas duas linhas tracejadas aqui para as ações de cada um dos estados e para as condições de transição também eu modifico esse trecho aqui. E se eu quiser aumentar a quantidade de estados, é só copiar esse trecho aqui e colar, né? O case 2, case 3, 4, 5, 59, enfim, depende da complexidade do seu projeto, tá? Então, bom, como funcionamento a gente já tem uma ideia de como é que é, então o que a gente está fazendo aqui? No case 1, a gente está fazendo com que a esteira permaneça desligada, a estufa permaneça desligada, o motor lá do ventilador também vai ficar desligado, né? Eu estou deixando aqui a definição do PWM em 0, eu comentei isso no exemplo de PWM, como o motor do ventilador está ligado nesse ponto, né? Então isso significa que colocando em 0 ele vai ficar desligado, tá? Vou posicionar então de novo o display, não precisaria fazer isso, né, porque eu já tinha feito aqui em cima, mas só por garantia vou posicionar e vou escrever inserir produto, é uma informação para o operador, ó, coloca um produto lá no início da esteira. Quando o operador colocar um produto no início da esteira, né, o sensor S1 vai acusar a presença de produto, então essa condição vai ser verdadeira, então ele muda para o estado 2, tá? Então ele pula para o estado 2. No estado 2, o que ele faz? Ele vai ligar a esteira. Só que ele vai manter a estufa e o ventilador desligados, porque ainda não chegou a hora deles acionarem, tá? Eu vou escrever no display a informação de que está deslocando, então o produto está começando a andar na esteira, e ele vai continuar andando até que ele atinja o sensor que está próximo da estufa, né, que é o sensor S2. Então está aqui, ó, a condição de transição é essa. Quando atingir esse sensor, ele muda para o estado 3. Então, no estado 3, vamos aqui embaixo, tá? Então, case 3 é o estado 3. O que ele vai fazer? Mantém a esteira rodando, tá? Por mais que eu já tenha ligado no caso anterior, né? Eu vou reafirmar aqui, tá? Ventilador também mantém desligado. E agora eu vou fazer o acionamento da resistência de aquecimento da nossa estufa. Então, para isso, o que a gente faz aqui? Ó? A gente vai posicionar o display e escrever temp, né? Para escrever o valor de temperatura aqui, tá? Eu só não escrevi temperatura inteiro porque não ia caber o valor numérico da temperatura no finalzinho do display, tá? Então o que eu fiz? Ó, eu chamei lá a rotina de leitura do ADC, só que em vez de colocar ela no valor de uma variável para depois fazer a conversão, eu fiz direto aqui nessa linha, tá? Então estou fazendo uma conversão do valor lido lá para um valor na escala de 0 até 100, tudo bem? Então aqui dentro desse valor temp tem um valor de 0 a 100 relativo à temperatura, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai posicionar numa posição específica para começar a escrever a informação da temperatura, dos graus, né? Então eu vou escrever as dezenas da temperatura e vou colocar as unidades da temperatura individualmente, como a gente já fez nos exemplos anteriores. E para eu não precisar criar um símbolo novo no display, eu vou escrever graus, tá? Só para indicar que é graus. Como a variação de temperatura ela é um processo lento, eu vou deixar um delayzinho aqui no meio, né, para ele ir aumentando essa temperatura e não ficar escrevendo no display um monte de vezes em seguida, né, e causar aí uma dificuldade na leitura. Então eu coloquei um delay aqui para sempre que ele atualizar e passar por aqui, atualizar o valor no display, ele dá um tempinho, tá? Isso não vai influenciar no funcionamento da máquina, fique tranquilo. E esses dois condicionais aqui, eles servem para fazer o ligamento e o desligamento da estufa, tá?
lá da resistência de aquecimento. Por quê? Eu comentei que se a temperatura for inferior a 55, ele tem que ligar. Se ela for superior a 65, ele tem que desligar. Isso é uma espécie de um controle de temperatura, é um controle bem simples, né? Mas é um controle funcional, tá? Então ele vai manter sempre nessa faixa de 55 a 65. Eu poderia deixar uma faixa menor, poderia deixar de 60 a 65 também, tranquilamente, tá? Mas como foi o escopo do projeto, esses valores eu mantive aqui. E qual a condição da gente sair desse estado aqui de aquecimento e ele ir para um próximo estado que desliga a estufa e começa a ventilação? A esteira continua rodando, né? Como você pode perceber aqui, né? Então ele liga a estufa, mas o produto ele está se deslocando, né? Quem determina o tempo que ele fica lá dentro é a velocidade de deslocamento da esteira, que é algo que a gente não está controlando, tá? Então, quando ele sair da estufa e atingir o sensor S3, aí sim que ele vai pular para o estado 4. No estado 4, aqui ó, estado 4, o que ele faz? Ele vai desligar a esteira, desligar a estufa, aí ele escreveu no display lá que ele está ligando o ventilador. Olha o porquê que eu estou utilizando essa variável auxiliar I, né? Eu estou usando ela para gerar uma rotina aqui de repetição, né? Então eu estou fazendo com que ele incremente o valor de I. Esse daqui é um for, tá? Um laço de repetição. Só que é um laço bem definido, então eu coloco um valor inicial, coloco uma condição para ele finalizar a repetição e coloco um incremento, né? Então ele começa com I valendo 0, ele vai de 0 até 1000 praticamente, né? Então enquanto for menor do que 1000. E a condição é que cada vez que ele rotacionar essa rotina aqui, ele vai incrementar de 10 em 10. Tá? E aqui dentro, eu estou fazendo ele atualizar o valor do Duty Cycle do PWM. Ou seja, ele está cada vez mais aumentando aquele tempo ativo do sinal do PWM. A consequência disso é que o motor vai começar devagarinho e vai aumentando até chegar no seu valor máximo, na sua potência máxima. Tá? E eu coloquei um delay de 10 milissegundos em cada rodada que isso aqui dá, só para ficar mais fácil da gente visualizar e também para dar tempo, né, dele estabilizar a velocidade do ventilador. Tá? Ele tem que ficar ventilando por um tempo de 30 segundos. Tá? Então, como que a gente faria, né, para definir um tempo a partir de um cronômetro que eu já tenho rodando, né? Talvez o melhor exemplo que eu posso dar para vocês aqui é quando você está fazendo um bolo, por exemplo, né? Não sei se vocês já fizeram bolo, mas geralmente quando você termina de fazer a massa, né, e coloca no forno, você tem que deixar lá por uns 30, 40 minutos. Então o que você faz? Você olha no relógio e vê que horas são. Então, de repente você olhou para o relógio e falou, agora são 3h10. E aí você fala, então eu tenho que esperar 30 minutos. Então quando for 3h40, eu volto aqui e tiro o bolo do forno, né? Então é isso que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pegando a variável tempo e estou olhando lá para o meu cronômetro e verificando qual que é o valor que está lá dentro do cronômetro. Então eu venho aqui para tempo, tá? Então vamos supor que o cronômetro estava em 100, né? Depois de quanto tempo ele tem que desligar esse ventilador? Depois de 30 segundos. Então, o tempo que eu vou desligar vai ser, o momento que eu vou desligar vai ser quando o tempo mais 30 for igual àquele cronômetro. Basicamente, eu estou fazendo assim. Eu estou olhando no relógio que horas são. São 100. Então, eu vou lá e escrevo no papelzinho, 100. E aí depois eu vou olhar de novo no relógio quando for 100 mais 30, ou seja, quando for 130. Então, aqui já estava escrito 100, 100 mais 30, 130. Então, quando no relógio for 130, eu termino de fazer o meu processo. Só que isso eu vou fazer num outro estado. Então esse estado aqui já serviu para eu acionar o motor e ligar o cronômetro. Então agora eu faço uma condição de transição, aliás, algo incondicional. Feito tudo isso, ele simplesmente vai para o estado 5. Tá? Então aqui no estado 5, mantém tudo desligado, mas vai manter o ventilador ligado a 100%, né? Lá no máximo de rotação dele. Lembrando que esse valor aqui é até 1023, né? Mas eu coloquei 1000 só para ficar mais bonitinho, tá?
E aí, né, a gente vai colocar aqui uma escrita no display de resfriando, né, só para indicar que o produto está sendo ventilado ali, está resfriando o produto, tá? E aí a gente vai ficar verificando, né? É aquele negócio que eu falei do bolo, né? Você vai ficar olhando toda hora lá no relógio, tá? Se o relógio já tem uma informação que é aquele horário que eu tinha olhado, mais o tempo que demora para o bolo ficar pronto. Então, eu quero que aconteça em 30 segundos, beleza, então eu coloco o tempo mais 30. Só que para ficar mais fácil para eu simular daqui a pouco para vocês, eu vou colocar 5 segundos, porque assim eu não vou precisar ficar rodando o vídeo durante 30 segundos, né, para vocês verem alguma coisa acontecer, né? E quando isso acontecer, quando passar esses 30 segundos, né, que aqui vai ser 5 para mim, eu mudo para o estado 6, tá? E no estado 6 eu começo a finalizar o meu processo, né? A esteira está desligada, a estufa está desligada, eu escrevo lá na tela finalizando. Eu vou fazer aquela mesma rotina de variar, né, a rotação do motor, só que agora eu vou começar de 1023, que é o valor máximo, vou ajustar aqui para ficar igual já estava, né? De 1000, que é o valor máximo que ele já estava, e vou decrementando de 10 em 10, tá? Então toda vez que ele rodar aqui, ele vai fazer menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Quando isso tiver chegado em 0, ele termina. Então, quando chegou em 0 aqui, o Duty Cycle vai ser 0, ou seja, ele está lá com um tempo de acionamento lá bem grande, vai modulando a largura do pulso até essa largura ficar praticamente nula e esse motor ficar desligado. Quando isso acontecer, ele muda incondicionalmente para o estado inicial, que o estado inicial é o estado que ele aguarda que o operador coloque um produto novo e inicie todo o processo novamente. Então isso daqui é o nosso exemplo de aplicação, utiliza todos os recursos que vocês aprenderam aqui, tá? E ainda utiliza uma máquina de estados para fazer a coisa funcionar. Se vocês quiserem, vocês podem partir desse exemplo e tentar desenvolver o código de vocês. Eu vou compilar, vou fazer a gravação dele aqui. Então vamos voltar aqui, programas, exemplo projeto, dist, the full production, tá aqui. Então eu vou clicar aqui para gravar. Então temos aqui, né, o nosso projeto, né, estufa Plus 1.0, chique. Então vamos fazer a simulação do funcionamento dele, tá? Inicialmente ele está aguardando que o produto seja inserido no início da esteira, então é o sensor S1 lá, né? Então eu vou simular o sensor S1, tá? Então ele começa a deslocar a esteira, está começando a deslocar a esteira, o produto está se deslocando até chegar na posição do início da estufa, então que eu coloquei aqui nesse segundo botãozinho. Já apertei, o meu sensor de temperatura aqui já está num valor muito alto, mas numa situação real, né, ele começaria aqui num valor bem pequeno e começaria a aumentar a temperatura. Então, simulando o aumento da temperatura, vai chegar um momento aqui que ele vai atingir os 65 graus. Aí ele desliga a resistência de aquecimento. Quando você desliga a resistência de aquecimento, a tendência é que o forno comece a esfriar um pouco, então a temperatura vai cair. Quando ela vai caindo, de repente ela chega em 55, então liga de novo. Aí ela vai começando a aumentar. Aí chega em 65, desliga, cai. Não sei se você percebeu, mas ele está mantendo sempre o aquecimento aqui, né, a temperatura dentro do forno, dentro dessa faixa de 10 graus aí. Tá? Como eu falei, você poderia mudar essa faixa para valores menores, né, para ser de 5 em 5, enfim. Mas, por enquanto, a gente está seguindo o escopo do projeto. Tá? A esteira ainda está rodando. Então, quando ele chegar na posição do S3, o que vai acontecer? Repara aqui o LEDzinho. Tá? Ele fez o acionamento lá suave, fez o desligamento suave e já finalizou a etapa do processo. Tá? Então fez um ciclo completo, ele foi rápido aqui na parte do ventilador, porque eu coloquei 5 segundos apenas, tá? Mas a gente poderia rodar mais uma vez, simulando bem rapidinho, né? Produto no início da esteira, produto no início da estufa, controlou a temperatura, saiu o produto, fez o acionamento aqui suave,
5 segundos, vai fazer o desligamento suave, finalizando, acabou, volta para o passo 1, tá? Tudo aquilo de código para fazer só isso. Porém, é um processo completo, um processo seguro, um processo aí dedicado à solução de um problema, tá bom? E agora eu espero que isso sirva de inspiração aos projetos de vocês.